Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassa e estamos para mais um React. Mais uma coletiva concedida pelo professor Abel Ferreira. Ontem à noite o Palmeiras jogou muito bem contra o Vasco da Gama, venceu 3-0, podia ter sido 4-5. Foi realmente uma partida muito agradável de ser assistida, tanto por conta do desempenho do Palmeiras, como também pelo desempenho do Vasco, que jogou aberto, jogou dando espaço, e aí o jogo fica legal, né? Principalmente para quem está ganhando. Então, o Palmeiras mostrou que a derrota lá em Salvador foi realmente um ponto fora da curva, que muito mais por conta dos fatores ali, os fatores, não vou dizer extra-campo, porque estão dentro do campo, né? Mas, enfim, fora do campo tático, fora do campo da disputa, né? O resultado em Salvador não foi um resultado típico. E apesar do mérito, né, do Fumacinho ter feito um gol, todo mérito, mas começou a se questionar a eficiência do Palmeiras. Não ganha de G6. Pô, jogou pra caramba ontem. Mas o Vasco não é do G6. Você não vai jogar com o time do G6 toda hora, né? Então não dá para ganhar toda noite de time do G6, nem para empatar, nem para perder. Vamos ver o que o professor Abel falou sobre o jogo. Eu tive uma percepção muito clara a respeito da facilidade que o Palmeiras teve por conta do posicionamento defensivo do Vasco. Muito avançado, muito espaço nas costas da última linha. Para quem tem Vitor Roque, para quem tem uma flecha como o Vitor Roque e arcos tão bons como Andreas, Veiga, os próprios zagueiros, né? O Murilo e o Gomes estão cada vez melhores nesse lançamento longo. Foi, né? Faca quente na manteiga. E 3-0 acho que ficou baratinho para o Vasco. Vamos ver o que o Abel falou. O Transamérica. É claro que, infelizmente, você precisou fazer uma alteração no meio de campo por causa da grave lesão do Lucas Evangelista, mas queria entender o que você ganha tecnicamente com o Andreas Pereira dando um passinho para trás e também o que ganha tecnicamente com a entrada do Rafael Veiga nessa formação que começou hoje contra o Vasco. Boa noite. Boa noite. Olha, em primeiro lugar, ainda bem que me fazes essa pergunta, eu gostaria de dedicar esta vitória ao Lucas Evangelista. Um jogador que aprendi a admirar há muitos anos, já na altura que eu era treinador em Portugal, mas não conhecia o nível do caráter, da pessoa. Esses valores tu só conheces nos jogadores quando os tens contigo e é verdade que lhe aconteceu esta lesão, mas esta vitória é para ele. Eu falei isso com os jogadores, acho que ele merece por tudo o que representa para nós, por toda a importância que ele também tem dentro do grupo, onde nós precisamos de novos líderes. Ele é um líder super positivo, mesmo quando não joga, a forma como ele incentiva os colegas. Portanto, queria começar dizendo esta vitória é dedicada ao Lucas Evangelista. Acabou de chegar no clube e já conquistou esse respeito todo, não só do elenco, mas como também do treinador. Então vamos prestar muita atenção nesses detalhes que chegam até nós por conta dessas coletivas pós-jogo, que é o único jeito que a gente tem de ter o contato direto com o que acontece lá dentro das quatro paredes da academia de futebol. O quanto o Lucas Evangelista é um cara de grupo, um cara importante, um cara com perfil de liderança. E apesar dele já ter 30 anos, ele tem aí uns bons 3, 4, 5 anos de lenha para queimar, né? Nessa posição que ele joga. Acho que dá, né? Então pode vir a ser aí um grande personagem dos próximos anos do Palmeiras. Indiretamente à tua pergunta, quando nós contratamos o Andrés, quando vendemos o Rios e contratamos o Andrés, a ideia era arranjar um jogador ali para a posição de 8, sendo que nós também temos o Alá, que também pode fazer de 8, como ainda hoje vocês viram, podendo também jogar por fora. E eu já vos disse mais que uma vez, em 5 anos que aqui estou, gosto de ter um elenco curto e suportado, como sempre foi desde que eu cheguei, por jogadores da base.
Portanto, os 27, 28 jogadores têm sempre jogadores da base, mas ele foi contratado para a posição de 8. É uma posição que ele domina, uma posição que ele gosta de jogar, mas nas conversas que tinha tido com ele também, o Andrés também se mostrou sempre disponível para jogar quer na frente, à beira do centroavante, como jogar na 8, como jogar por fora. Portanto, é um jogador que tem cultura tática, é um jogador que eu já conhecia de jogar aqui no futebol brasileiro, e depois também para falar com o treinador dele antigo, que me passou também todas as informações dele, quer como pessoa, quer como jogador, e depois também das conversas que tivemos pelo telefone. Já o tínhamos tentado trazer, ou queríamos trazer no início, não funcionou agora. Enquanto o Lucas nos dá mais ligação de jogo, fluidez de jogo, o Andrés é mais vertical, vê mais para a frente, tem passe quebra-linhas, tem passe à profundidade, tem passe interior. Ainda bem que o Palmeiras e a nossa presidente fez um esforço para poder ir buscar este jogador. Não queríamos que o Lucas se lesionasse, mas o futebol tem destas coisas, por isso eu vos falo tantas vezes que a fator sorte também conta, e infelizmente o Lucas não foi feliz, nem nós Palmeiras, porque ficámos sem menos uma opção. O Lucas Evangelista sai do time e o Palmeiras perde, então, entre aspas, né, uma dupla composta por Lucas e Andrés Pereira, tendo, claro, o Aníbal ali por trás. Mas aí o Abel tem que fazer uma escolha. Quem vai ser a nova dupla, né? Na verdade, não é uma dupla, é uma combinação que acaba acontecendo ali entre o meio e o lado direito. E aí ele então puxa o Andréas para trás e coloca o Veiga. Para mim, uma escolha muito boa. A melhor escolha para mim teria sido com o Maurício, mas o Veiga também consegue fazer isso muito bem. Por quê? Porque o Maurício dá essa fluidez que o Abel mencionou, que ele gosta de ver no Lucas. Se o Andreas não tem essa fluidez, que é essa presença em todos os cantos do campo que o Lucas tem, ele tem o passe muito bom. Então vejam que o Andreas participa de 2 lances de gol na partida de ontem. Os 2 primeiros gols tem a participação. Não. 2 gols, enfim. Então a escolha acaba sendo boa, porque o Veiga, de certa forma, ele completa ali o estilo do Andrés. O Maurício, eu acho que completaria ainda melhor, porque ele tem essa mais mobilidade do que o Veiga, mas o Veiga também tem a liderança, tem ele passe de primeira. Lembrem do passe que o Veiga deu para o Piquerez no segundo tempo, no lance que tem aquele cruzamento que o Flaco Lopes perde o gol na pequena área. Na verdade, nem foi. Depois eu vi de novo, foi corte do zagueiro, né? Não foi o Flaco Lopes que chutou por cima. Então, assim, ele tem opções, ele tem escolhas, ele tem um leque muito grande e ele pode fazer a melhor escolha até em função do adversário. Então, ontem foi Andreas e Veiga, mas ele pode escolher Andreas e Maurício, ele pode eventualmente colocar, sei lá, um ponta a ponta e dar uma puxada no Flaco um pouco mais para trás. Ele pode fazer um monte de coisa. Depende do adversário, depende da estratégia, depende de uma série de fatores, fase do jogador, né? O jogador oscila, então às vezes tem que dar uma segurada. Todo mundo, por que não põe o Maurício? Por que não põe o Maurício? Eu acho que deveria ter sido a primeira opção dele, tanto no jogo passado quanto ontem. Mas ele escolheu o Veiga. Tá com treta com o Maurício, tá nada. É só questão de fase, questão de, né? Cada um espera a sua vez, o Maurício esperou a sua vez, teve sua chance como titular, aí perdeu a titularidade, tem que lutar de novo. Todos têm que estar motivados, todos têm que saber que não vai, só cabem 11, não dá para jogar todo mundo ao mesmo tempo, e é assim mesmo, né? E parece que o Abel está com o grupo, como sempre, com o grupo na mão. Rodolfo Henrique, Dimensão Esportiva, boa noite. O que foi determinante depois da derrota contra o Bahia no domingo? A gente acompanhou até a reclamação por causa do gramado, e hoje a equipe veio determinada, matou o jogo logo no primeiro tempo, fazendo 3-0, poderia ter feito muito mais. O que foi determinante para essa virada de chave depois da derrota contra o Bahia, para a equipe vir com esse foco
para poder ganhar e da forma que foi? Olha, a primeira coisa que fiz foi trocar de sapatilhas, que elas estavam todas pintadas. Os meus ténis estavam todos pintados. Se vocês virem, eu joguei com ténis diferente. Nem consegui jogar com o ténis que andei a promover, porque eles estavam todos pintados de verde e não deu para jogar com os ténis, tive que meter os ténis novos. Essa foi a primeira. A segunda é a reação daquilo que é uma equipa grande a um resultado. Vira cutucada, né? No gramado da Fonte Nova. A tinta que eles jogaram. Que coisa ridícula jogar tinta no gramado, né? Negativo, não era o resultado que nós queríamos, já falámos muito nisso. Não foi um jogo bem conseguido da nossa parte por várias circunstâncias, não só uma, foram várias. Mas era isso que eu esperava dos meus jogadores. Eu já disse várias vezes, não vamos ganhar sempre. Temos, com o nosso campeonato fora de casa no Brasileirão tem sido muito competente, mas como te disse, não vamos ganhar os jogos todos, mas sinceramente estava à espera, não foi surpresa para mim a resposta dos nossos jogadores, mas foi determinante essa mentalidade de aceitar o que aconteceu no Bahia, de aprender com o que aconteceu no Bahia, de entrar firme, forte e dinâmica neste jogo, procurar fazer um gol cedo, porque nós tínhamos um dia a menos de recuperação do que o nosso adversário, e nós sabemos que quando abrimos o jogo dá mais confiança, dá mais tranquilidade, e acho que no total do jogo acho que fomos merecedores desta vitória. Mesmo quem entrou nestes últimos minutos não aproveitou tanto o jogo, porque os de trás começaram a passar só para trás, né? O médio passava para o zagueiro para o lateral para o goleiro, e nós temos que continuar a jogar para a frente, a continuar a ser fiéis aos nossos princípios, mas contente com aquilo que foi o empenho, o desempenho, o esforço e a atitude competitiva da nossa equipa. Foi de fato um jogo muito bom do Palmeiras, né? E essa tirada de pé no final, natural, né? Os jogadores começam a pensar no jogo contra o São Paulo, não tem jeito. Aliás, ele mencionou que o Vasco teve um dia a mais de descanso em relação a nós. No domingo é o contrário, né? O São Paulo, como joga hoje, quinta-feira, e o Palmeiras jogou ontem, quarta-feira, quando eles se encontrarem no domingo, o Palmeiras é que vai ter tido um dia a mais de descanso. Isso também pode pesar a nosso favor. Abel, boa noite. Olá. Se você me permite fazer duas perguntas para você. A primeira sobre o calendário, né? Nessa quarta-feira a CBF anunciou mudanças importantes, bem representativas, né? As mudanças da CBF. Gostaria de saber, porque você é um dos treinadores, uma das pessoas do futebol brasileiro que mais pedem mudanças nesse calendário. Dele. Talvez você tenha a cara de satisfação dele. Sucesso aí agora, não sei a sua opinião. E sobre o Rafael Veiga, esse retorno à titularidade do Rafael Veiga, que é um jogador importantíssimo. A arquibancada diz, né, o que o Rafael Veiga representa para o Palmeiras, sempre muito aplaudido. Queria que você falasse um pouquinho dessa retomada, talvez, de confiança e do mental de Rafael Veiga. Não vi ainda a resposta, a expressão corporal, né, do rosto dele na resposta. Mas na pergunta já deu para ficar claro o quanto ele está satisfeito com esse anúncio das mudanças no calendário da CBF. Eu admito que eu não tive tempo de parar para ver com calma o que a CBF está propondo para o ano que vem, mas agradou a todo mundo, né, pela repercussão. Não consegui ver ainda. Mas o Abel, você vê... olha como ele está satisfeito. Eu acho que ele se sente um pouco responsável por isso, e se vocês me permitem, eu acho que ele é. Eu acho que essa pressão dele, trazer isso à discussão toda hora, acabou dando resultado à medida que chegou ao poder também um cara aberto a esse tipo de coisa. Porque se ficasse na mão do Edinaldo, do Marinho, do Del Nero, os caras estão nem aí. Pô, parece que chegou na CBF um cara que quer melhorar o futebol. Ele pode ter aspirações pessoais, políticas, o que for, isso eu pelo menos não sei direito ainda. Mas se ele fizer o trabalho no futebol bem feito, por que ele não pode aspirar a nada? Ele mostra competência naquilo que ele se propõe a fazer. Então, estou batendo palma e parece que o Abel gostou também, hein? Parece que ele está muito satisfeito com as mudanças em si e, claro, um pouco o ego dele deve estar tocado ali. Fala, me ouviram, hein? Olha, em primeiro lugar, gostava de agradecer a tua simpatia a dizer que eu peço. Eu às vezes
sou crítico e eu reclamo, sou chato, mas gostei desse... Fica melhor na narrativa, o Abel pede, obrigado. É isso mesmo que eu faço, eu peço. E isso está no livro mesmo. Eu, no livro que eu escrevi, depois de 2 anos e meio a estar aqui, falei em 3 premissas que eu acho que eu pedi, que foi o calendário, os gramados e a profissionalização dos árbitros. Olha como ele está. Isso está escrito. Satisfeitíssimo. Então está certa a leitura. Num anexo à parte do livro onde fala do futebol brasileiro, das coisas boas e das coisas que podem melhorar. Está lá. Mas se é verdade que quando eu pedi fui chato, também tenho que dizer, dar os parabéns à coragem, à ousadia de querer fazer melhor. Dar os parabéns à CBF por isso, porque às vezes é difícil mexer em coisas que já estão, porque eu sempre foi assim, não sabem? Sempre foi assim. Portanto, eu recebi com muito agrado, não para o Palmeiras, e volto aqui a falar, só para fazer aqui um parênteses. Eu quando eu falo do gramado, porque o gramado Bahia estava ruim, não é porque era mau para o... Eu tenho os meus amigos que me ligam de Portugal a dizer, peraí, o Brasil e o futebol brasileiro têm estádios espetaculares e relvas, mas se nós estás aqui a ver na televisão, que vergonha, não sei o quê. E eu a defender aquilo, o Brasil, aquilo que é nosso, disse, isto não é assim. Tanto que eu quando falo, eu não falo para o Palmeiras, eu falo que não é bom para a imagem do futebol brasileiro, que ao longo dos anos e sobretudo neste ano, onde vocês, não sou eu que o digo, foram muitas equipas internacionais que tiveram a oportunidade de competir contra as equipas brasileiras e que perceberam, afinal, o futebol brasileiro é especial, afinal, não é aquilo que nós pensávamos, afinal, o futebol brasileiro não é lento, afinal, porquê? Porque quando nós temos as mesmas condições de preparar os jogos como os outros, vimos o que é que fez o Flamengo, vimos o que é que fez o Fluminense, vimos o que é que fez o Palmeiras, e na minha opinião, daquilo que foi a participação no Campeonato do Mundo, os clubes brasileiros foram muito bem. E quando eu falo no calendário brasileiro, eu não falo para o Palmeiras, eu falo que é bom para o espetáculo, é bom para o futebol brasileiro, é bom para as equipas brasileiras, é bom para quem nos vê lá fora, e nós termos esta oportunidade de poder mexer no calendário com esta coragem e com esta ousadia, porque é fazer coisas diferentes, mas eu penso que é para fazer coisas diferentes para melhorar. Portanto, se o Abel foi crítico ou chato ou ranzinza, ou usando as tuas palavras, o Abel andava a pedir para que alguém fizesse algo pelo futebol ou pelo futebol brasileiro, não pelo Palmeiras ou por mim. Portanto, se a gente ficou com aquela impressão na última partida de que ele estava de saco cheio, que ele estava até meio em tom de despedida, esta está dando a impressão exatamente oposta. Primeiro que ele fala que ele recebe ligações de Portugal e ele fala que responde aos amigos portugueses dele, falando assim que nós, aí ele fala em primeira pessoa, nós aqui no Brasil, como se ele fosse brasileiro. Ou seja, ele está abraçado com força no futebol brasileiro. E, ao comentar das mudanças, a gente percebe um brilho nas palavras dele, nos olhos dele, e fala, ano que vem a gente vai poder desfrutar com muito mais propriedade de jogar futebol aqui no Brasil, porque o calendário vai permitir, o calendário finalmente vai ser racional, e a gente vai ter menos partidas para disputar. E isso é muito bom, porque aí eu vou poder usar melhor o meu elenco. Então, isso já me dá uma sugestão de que ele está afinzão de ficar aqui para o ano que vem. Totalmente a impressão, totalmente oposta ao que ele deixou no último domingo. Isso é uma das coisas que eu, enquanto treinador, e tenho a certeza também a nossa instituição enquanto Palmeiras, porque é uma instituição que não olha só para o umbigo, é capaz de, Pai nosso que estás no céu, venha a nós. Não é venha a mim, é venha a nós. Isso fico feliz porque o nosso clube também partilha das mesmas ideias do que o seu treinador e, portanto, acho que é uma bela notícia para o futebol brasileiro, o primeiro passo dado para fazer coisas diferentes, para melhorar o futebol brasileiro, e acredito que por este sinal que os gramados e a profissionalização dos árbitros no seu devido tempo vai para o seu devido lugar, porque, como eu vos digo várias vezes, a minha intenção quando peço, porque eu gostei muito dessa palavra,
é para melhorar o futebol brasileiro, e obrigado pela tua gentileza em relação a isso. E o Veiga? Veiga, falar do Veiga é falar do Palmeiras, é falar daquilo, ele sente o Palmeiras dentro dele, e o Veiga é um bocadinho aquilo que é, eu já vos falei, o futebol brasileiro e a sua dureza. Não é fácil manter o nível que o Veiga tinha. O Veiga está connosco, pelo menos comigo, vai fazer 5 anos. Teve 3 anos e meio, 4 extraordinários, dos melhores meias a fazer golos, mas teve alguns problemas físicos, vários problemas físicos, e agora recupera para voltar à sua capacidade física, porque é um jogador fundamental para nós. Quando joga, quando não joga, é um dos líderes. É que ele sabe, que eu falo com ele de forma muito natural, ele, professor, a equipa está bem, isso vai continuar a trabalhar, o futebol é muito dinâmico, pode haver lesões, pode haver castigos, quando for a tua vez de jogar 15, 20 ou 30 minutos ou 40, dá o teu melhor. Fico eu contente, ficam os nossos torcedores contentes por o ver a jogar, e agora é continuar o caminho dele. Ele só tem que continuar focado, a melhorar, porque é assim que funciona. Um verdadeiro campeão nunca está satisfeito e procura sempre melhorar a cada dia, e é isso que nós temos no Veiga. É isso aí, o Veiga é um campeão, cara, e ele é esportista, e ele sabe muito bem. Ele já foi reserva, já esperou a vez dele lá atrás. Ele é a reserva do Lucas Lima, lembra disso? Esperou a vez dele, conquistou o lugar dele, sabe que agora é ele que está numa posição de tem alguém querendo o meu lugar aqui, perdeu a posição e sabe que é assim. E também sabe que isso foi agravado por uma questão física, médica, né? Ele estava com um problema físico. Então ele tem que voltar. O Veiga depende muito de forma física. Ele, quando ele está 100% fisicamente, é difícil tirar ele do time. E com ritmo de jogo. Então parece que ele está chegando perto do 100% na forma física, parece. E ritmo de jogo ele vai pegar se tiver chances. Ontem ele teve e aproveitou muito bem. Então teve aí essa questão do Lucas Evangelista, caiu para ele a chance. Se ele chegar no 100% fisicamente, continuar tendo ritmo de jogo, o Maurício vai ter que esperar um pouco mais, porque o Veiga é um craque com a bola, e ele é um craque no sentido da liderança, da influência sobre os outros. A presença dele é muito importante. Então, ele jogando bem, tá tudo certo. Abel, boa noite. Olá. Rafael Oliva, Itatiaia Esporte. Ainda no último jogo, o Rogério Ceni comentou que o Palmeiras seria menos prejudicado pelo gramado, porque é um time que usa praticamente só ligação direta para jogar. Você achou que essa declaração ultrapassou um limite ético sobre o estilo de jogo do Palmeiras? E mais, o Palmeiras, desse segundo semestre especialmente, depois do Mundial de Clubes, é um time que só joga com ligação direta? Olha, eu vou ser coerente com aquilo que disse. Até mesmo antes do jogo, eu tenho muita consideração e respeito pelo Rogério Ceni. Disse, inclusive, antes do jogo, que para mim é um dos melhores treinadores brasileiros. É meu colega de profissão. Eu sei quanto difícil é. Mas o meu foco não é comentar, porque o que ele disse, esse não é o meu foco. É uma opinião dele, e a opinião é opinião, como eu te disse. Respeito e admiro muito, e sei o quão difícil é ser profissional nesta profissão, mas ele é meu colega de trabalho, somos colegas de profissão, e eu não é só com o... Tem que destacar essa frase, como é difícil ser profissional nesta profissão nossa. Então ele está falando que o Rogério não foi profissional. Ou ele, na verdade, ele não disse, mas ele dá a entender que foi uma fala com extrema falta de profissionalismo. Manter a ética. Então, ele não respondeu diretamente. Sim, faltou ética ao Rogério Ceni. Por que faltou? Ele manteve a postura dele de não criticar um colega, porque, vamos lá, se ele critica um colega por tê-lo criticado, ele está fazendo igual. Então, ele não pode fazer igual. Então, ele deu um jeito ali, ele meio que torturou as palavras para não sair diretamente da boca dele, mas sim, ele está criticando o Rogério Ceni, está falando, falou merda, não foi respeitoso com um colega de profissão. Provavelmente foi
orientado pelo agente dele, porque ontem, depois da partida do Bahia contra o Botafogo, ele começou a falar besteira de novo. Então ele resolveu ser polemiquinho de uns tempos para cá, provavelmente orientado pelo agente dele. Assim, ó, Rogério, você está aparecendo muito pouco na mídia, cara. Você tem que aparecer mais, fala umas besteiras aí nas coletivas, provoca os caras, seja polêmico, porque daí eu consigo te encaixar em um time grande, né? Porque tá difícil. O Rogério Ceni eu tenho muito respeito, muita admiração. O Galhardo temos uma afinidade e um respeito também mútuo. Com todos os treinadores brasileiros eu tenho, mesmo com o Diniz, mesmo com todos os brasileiros, não tenho problema nenhum em dizer isso. Aliás, ele tem uma garrafa de vinho minha que eu presenteei, já não sei se foi ou no Flamengo ou no São Paulo, ou até mesmo agora no Bahia, não sei, mas foi um dos treinadores em que eu ofereci uma garrafa de vinho com todo o gosto, portanto não vou continuar focado só numa coisa, é melhorar a minha equipa, a melhorar os meus jogadores para que o Palmeiras continue a ganhar. Isso é uma... Pô, dei até uma garrafa de vinho para ele vem falar essas merdas de mim, né? Mas tudo bem, eu tô focado no Palmeiras, ele é ele, o problema é dele. O foco depois, as opiniões que cada um tem a sua. Abel, o João Paulo Sampaio ele tem uma frase que time de homem não veste calça de menino, quando ele quer se referir que não dá para todo mundo subir, não dá para todo mundo jogar ao mesmo tempo no elenco profissional. E eu vou te perguntar sobre dois jogadores que têm exatamente a mesma idade. O Vitor Roque, que já está com você, e você já disse, né, que ele jogou muito tempo com 50 quilos nas costas. E agora parece uma pena, né? Então, e o quão importante está essa recuperação do Vitor Roque, não só na questão mental dele, mas para ajudar no estilo de jogo do Palmeiras. E um outro jogador que também tem 20 anos de idade, que está treinando hoje no elenco profissional e que tem uma situação diferente dos outros, que é o Larsson, porque ele está emprestado pelo Goiás. Ano que vem estoura o limite de idade do sub-20 dele. Qual hoje é a avaliação que vocês têm sobre esse garoto? Dá para ele vestir já calça de homem ou por enquanto espera um pouquinho? Eu já vos disse que eu aqui não vos posso dizer tudo. Olha, eu Roque não vou falar para não estragar, está bem? Tá jogando muito. Outra vez defendi-o e agora não vou ficar nada. Enchendo a bola dele. Assim, levo como uma pena. O Larsson é um jogador que o Palmeiras tem uma opção de compra. É um miúdo interessante. Joga um 8 com muita mobilidade. As características são muito com a devida proporção. São vocês vão pensar, não, mas ele está a dizer não. É um jogador que palmilha espaço, um jogador que joga ali na posição de 8, vai à direita, vai à esquerda, um jogador com muito raio de ação, um jogador de ligação, mas ainda, como tu disseste, ainda é um jovem jogador. Há jogadores que o Palmeiras tem essa capacidade já de alguns anos de conseguir captar jogadores, vêm de outros lados, porque sabem que aqui no Palmeiras são bem trabalhados na formação, sabem que aqui no Palmeiras nós cuidamos deles, sabem que aqui no Palmeiras o treinador da equipa principal está sempre atento a tudo o que se passa na formação e aqueles que destacam, não só no comportamento, mas também no rendimento, porque não chega só para ser jogador de Palmeiras. São os meus valores, não chega só a ser bom jogador, preciso ser os dois componentes, ser bom homem e bom jogador, e todos que são bons homens e bons jogadores têm a oportunidade de se mostrar e de treinar na equipa principal, e o Larsson é um jogador desses. O que é que eu vos posso dizer? É um jogador que nós vamos ficar com ele e depois vamos ver se continua connosco, se depois emprestamos, enfim, é um jogador que seguramente, tal como os outros, há de ter um projeto dentro do clube, mas vai ser difícil este ano ele jogar, pode ser convocado, mas é um jogador que ainda tem muita margem e tempo, até porque eu acho que ele só chegou há pouco tempo, portanto ele está connosco há pouco tempo, mas na equipa principal, como tu disseste bem, nem sabia que vocês sabiam, porque às vezes vocês não sabem muitas coisas, né? Nós fazemos isso com muita frequência, desde o ano em que nós chegamos aqui, treinar com os jogadores da base, e essa é uma das premissas, bom jogador e bom homem, porque se a premissa número 1 não se cumprir, não chega só a ser bom jogador. Palmeiras tem padrões de excelência que nos obrigam a ser criteriosos em todos os aspectos, um deles é essa mesma, a formação do homem.
Mas enfim, tem tempo e tem sorte de pertencer a um grupo, a um clube que o vai ajudar, seja de que maneira for. Está bem? Obrigado pela gentileza. Né? Tá levinho o Abel, né? Tá feliz, tá leve. Também ontem foi tudo certo, né? Ontem correu tudo bem. Sorridente. Essa fala sobre o Larsson, que puxou mais uma vez essa premissa, que ele sempre fala, mas ele deu uma ênfase que eu acho que ele nunca tinha dado, sobre essa questão de primeiro o cara tem que ser um bom homem, para depois a gente avaliar se ele é um bom jogador ou não. Porque se ele não for um bom homem, pode ser o Pelé, não vai jogar aqui. E aí a gente começa a lembrar de algumas figuras boas de bola, mas com a cabecinha, né, com probleminhas, que acabaram tendo suas passagens pelo Palmeiras abreviadas. Acho que cada um aí sabe exatamente de quais jogadores a gente está falando. Alguns, hein? Não são poucos, não. É um punhado. Os caras bons de bola, mas que, olha, desculpa, não vai ficar. E a primeira, e ele falou, a primeira condição é ser um bom homem. Depois a gente vê ser jogador. Então isso mostra também porque os grupos do Palmeiras recentes têm tido tanto sucesso. Bons homens geram bons ambientes. Então, a competição interna que existe por um lugar no time é uma competição leal. Você não vê igrejinha, você não vê um puxando o tapete do outro, você não vê fazendo igrejinha para puxar o tapete do técnico. Fala, esse cara não vai me pôr para jogar nunca, eu vou derrubar ele. Não tem isso no Palmeiras. Porque, antes de tudo, bons homens. Quando ele percebe uma laranjinha podre ali, sai fora. Então, esse também é um dos grandes méritos do Abel. E estar há 5 anos no cargo dá a ele uma autoridade para fazer isso, assim, com naturalidade. Uma coisa é você chegar num clube e querer impor isso. Talvez você não dure. Você tem que criar um estofo para poder fazer isso. E ele já está muito seguro dentro do Palmeiras para fazer isso. Aliás, tem muita gente que critica isso, né? O Abel é dono do time, o Abel faz o que quer. Pô, isso é bom. Não é pelo fato de ser o Abel, é para ter comando. Porque se o cara que comanda, o cara que manda é o presidente, dentro do vestiário, dentro do que rola no dia a dia do clube, tá errado. O presidente tem que tomar as decisões macro, as decisões do dia a dia, a autoridade, sabe, com os jogadores, a liderança de vestiário, não é nem o diretor, é o técnico. Então, não é à toa que as fases mais vitoriosas do Palmeiras a gente teve como técnico Oswaldo Brandão, Luiz Felipe Scolari, Vanderlei Luxemburgo e agora o Abel Ferreira, que é o quarteto dos sonhos de qualquer clube. Eu queria que esses 4 tivessem treinado meu clube. Qualquer torcedor do Brasil pensa isso. E o Palmeiras teve a primazia de ter esses 4. Então, essa liderança do Abel atual, ela é importante, ela é boa. Eu não sei por que acham que isso é ruim. O Abel manda, que bom que nós temos liderança, que nós temos pulso ali. Um cara que identifica as questões ali menores, invisíveis, mas que são importantes para ter um bom andamento no time, no dia a dia. Então, vida longa ao Abel Ferreira. Lamento por você, Enzo, que não gosta do Abel. Não, tem gente que não gosta do Abel. É que nem ele falou, opinião é opinião, né? Fazer o quê? Tudo bem. E assim a gente termina mais um React. Ótima entrevista, né? E ele tá leve, tá feliz, tá contente. E os jogadores também estão jogando bem, estão muito leves. Principalmente o Vitor Roque, né? E o Flaco. Que dupla de frente que a gente arrumou, hein? Parabéns a todos. Seguimos nosso trabalho, fim de semana, Choque Rei, São Paulo e Palmeiras, jogo no Morumbi. Faremos, é claro, a cobertura aqui direto de nossos estúdios. O Theo Bueno vai estar lá no Morumbi para trazer Zona Mista, acompanhar mais de perto os acontecimentos dessa partida. Acompanhe com a gente aqui no Verdazo.
Muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência, pelo apoio de sempre. Um grande abraço. Saudações alviverdes.